Existe uma diferença entre jogar uma final e jogar sabendo que o mundo inteiro vai definir quem você é ao final da partida. Eventos esportivos mundiais têm esse poder de colocar tudo em foco. E hoje a gente vai continuar a nossa série de conversas sobre o que não é transmitido, o que fica do lado de dentro. E o que tá muito forte por fora, né, Aline, que a gente vai falar de pressão. Que você sente ali o tempo inteiro. Muito. Depois que apitou, começou o jogo, eles estão sob pressão o tempo inteiro. E não dá pra gente achar que porque eles são super experientes, porque já viveram uma Copa do Mundo, que isso desaparece, porque nada se iguala à pressão de um evento como esse. E aí muda o fato de você pensar, chegou para um jogo, né? Porque a gente toda hora fala de escalação, né? Eu quero fulano titular, eu quero fulano... Então, muda o jogador chegar para um jogo e falar assim, eu sou titular ou eu sou reserva? Eu acho. Até para entrar, às vezes, melhor você chegar, dependendo de quem for, se tem menos experiência, você chegar e falar assim, não, eu vou ser reserva, e aí depois ao longo do jogo entrar? Eu acho que faz muita diferença. E claro, vai depender de quem é a pessoa, de como ela lida com aquilo. Mas, e aí eu acho que entra o brilho da liderança nessa hora. Assim, eu acho que o líder que conhece bem o time, as características de cada um, sabe usar isso da melhor forma. Porque, gente, a gente viu isso, né, nos amistosos, né, o atleta que está tendo a primeira oportunidade, ninguém está esperando nada dele, né? Não tem um repertório de expectativas pronto quando ele entra. E isso faz com que, às vezes, o atleta simplesmente jogue, simplesmente, né, solte o jogo, que a gente chama, porque não existe um universo de expectativas que ele tem que dar conta de. Então, às vezes, a liderança saber jogar isso, assim, tem um atleta aqui que é menos experiente, né, tem um momento que, de repente, ele, né, do jogo, que já está ali, às vezes, né, uma certa vantagem, ele entra sem esse tenho que fazer. Né, claro, vai depender sempre da pessoa, porque as pessoas não são iguais. A liderança que conhece bem o grupo tem muito recurso para usar, porque quem não tem a responsabilidade do titular, da titularidade, porque não dá para negar que isso traz um peso, né? Isso pode ser uma vantagem competitiva dependendo do cenário que tiver desenhado ali. Mas muda muito rápido, né? Porque se você entra num jogo, você resolve, né, num campeonato tão intenso, assim, no outro jogo, você já tem uma outra pressão. Isso. E aí a pessoa tem, né, que conseguir não se contaminar completamente por isso. De novo, a liderança precisa também ajudar nisso, porque vai mudar drasticamente. Assim, entrou, jogou muito, aí agora tá na pressão para colocar de novo, porque ele resolve. Só que existe uma pessoa ali, eu resolvo? Então eu tenho que entrar e resolver de novo? E aí, dependendo do quanto aquela pessoa tem de repertório, ela vai conseguir ou não. Então, né, de novo, eu acho que às vezes a gente adora dizer o que o treinador tem que fazer, mas, gente, é ele que está lá. É ele que conhece, né, o seu time e né, de alguma forma, deve ter uma razão para, né, não entrar de primeiro ou entrar no meio do jogo. A pressão hoje parece que é infinita, Aline, porque antes você tinha ali, todos os olhares estão voltados, tudo bem, todos os olhares que estão sob aquelas lentes de câmeras de televisão. Hoje, além das câmeras de televisão, tem milhares de lentes espalhadas por um estádio, milhares de olhares, isso aí, assim, a propagação, ela é muito acelerada, então, esse mundo de crítica, ele é muito maior hoje. Muito, muito. E isso se traduz em pressão. Uhum. Porque, né, cada pessoinha do globo tem acesso, de algum modo, àquela pessoa. E isso não existia há pouco tempo. Eles tinham acesso, né, assim, né, falando de rede social, da transmissão, assim, hoje não existe não ter uma transmissão. Qualquer celular tá vendo, o jogo tá lá, né, tá disponível, tu não precisa nem ter uma televisão ou no trabalho a pessoa tá vendo o jogo. Então, assim, isso franquia um espaço de acesso ao atleta que ainda é recente. E, né, com esse espaço, o atleta ele também precisa conseguir se relacionar com isso.
Porque não existe essa ideia que tu até estava falando antes, né? Não existe a ideia de que eu vou ver um comentário me detonando e eu não vai ligo. me doer. Não tem como. Vai doer. Não tem como. Vai doer, é claro. Às vezes o melhor caminho é não ver. Isso. E essa recomendação, ela é bem explícita, assim, com os atletas que eu trabalho, eu recomendo assim, gente, desliga, deleta, né? Só que é um desafio, Carol, porque eles têm muito tempo livre também. Então, acaba tendo um espaço que a nossa... Né? E a gente vive numa sociedade conectada, tá todo mundo conectado. E aí, às vezes, a conexão é com a família, a conexão... Então, assim, esse esvaziar da rotina num ritmo que você, às vezes, tem um treino por dia, às vezes é folga o dia inteiro, que a rede social preenche um espaço. Então... é difícil porque a rede social ela também ela é feita para viciar, né? Então a pessoa ela tá ali, ela tá acostumada, ela pegou o celular, ela abriu o Instagram, pegou, né? Isso é uma coisa automática já. E é difícil para eles se desligar completamente, né? Porque tem um detox no primeiro momento. Então eu vejo que às vezes uns tiram, aí depois voltam, depois, né? Porque sentem falta. E isso é legítimo, porque eles são pessoas como nós. A gente faz isso, a gente sente falta. Quando vê, opa, tentei abrir aqui... É uma companhia, de alguma forma. É uma companhia, é um entretenimento. Não tô falando se é pra ser, né? Mas é uma companhia. E aí eu lembro de uma situação que eu vivi. Eu tava numa festa infantil vendo a final da Champions, né? Futebol, todo mundo junto pra ver. E aí o Gabriel perdeu o pênalti. E aí uma mulher fez um comentário assim, ai gente, que dó, poxa, me corta o coração, algo assim. E automaticamente, né, o homem falou em cima, tá com pena dele? Ele ganha não sei quantos por dia. E aí aquilo morreu, é como se, é isso tira a humanidade daquela pessoa. Ele não pode chorar, ele não pode errar, ninguém pode sentir compaixão por alguém que ganha muito dinheiro. Da onde isso? Assim, da onde que está escrito que isso faz com que aquela pessoa não sinta mais, não tenha dificuldades, não possa expressar a sua dor? Ele estava expressando a sua dor. Então isso é de uma... Né, e não consigo não achar que isso é um ressentimento de alguma forma, porque é uma fala muito comum. As pessoas se autorizam a agredir, sobretudo no futebol, porque é incomparável o que move de dinheiro em relação a outros esportes. Essa justificativa é clássica. As pessoas... parece que assim, agora pode. Aí desce, né, a lenha porque ele ganha muito, então ele tem a obrigação de me fazer feliz. É quase isso, assim, né? Ele não tem o direito de não me fazer feliz. É como se fosse a gente que pagasse essa conta de alguma forma. Só que isso é uma relação muito tóxica, né? Completamente adoecida, eu diria. Não, peraí, existe uma pessoa ali que está fazendo o seu trabalho. Assim como cada um de nós faz, né? A gente faz o nosso trabalho. Com uma pequena diferença, nós não somos observados pelo mundo todo, julgando cada passo que a gente dá, cada milímetro do que a gente faz ou fala. É isso, porque não é só o que faz em campo, tem a declaração depois. Então, vai para a zona mista, ele ainda... Né, e quando sua cabeça ainda tá ali, né? Você chega, não, agora fala, agora explica o que aconteceu, mas assim, às vezes você tá tentando entender o que aconteceu também, né? Você não sabe. Não deu tempo de processar, ela não consegue nem explicar, mas aí, né? E aí a crítica vai para o que a pessoa falou, para o que a pessoa jogou, para o que a pessoa deixou de fazer, para a existência toda daquele ser humano. A gente fala muito da pressão externa, Aline, mas é uma pressão que é nossa, né? Que quando você quer muito aquilo, mas você quer muito, e esse desejo, assim, intenso, essa vontade, né? Não necessariamente um desejo, essa vontade intensa, ela acaba te boicotando. E isso é muito boa, essa pergunta, porque eu acho que é das coisas que mais atrapalham os atletas. Porque, né, em algum momento da trajetória, eles aprendem a lidar com a pressão externa e entender que a expectativa do outro é a expectativa do outro. Aquilo ali é para ele atender às próprias expectativas. Assim. Essa é uma virada de chave, tá? Assim, é um recurso importante para o atleta, ele entender que, né, o outro é o outro, eu sou eu. Só que quando eu estou com essa expectativa lá em cima, porque eu desejo muito, eu quero muito, muitas vezes isso vira autocrítica também e uma hiperavaliação sobre tudo que eu estou fazendo.
que tem a ver um pouco com o que tu contou pra gente, da tua experiência, de ficar ali monitorando excessivamente cada passo que tu der. Eu acertei, não posso errar, eu vou fazer, tô fazendo certo, droga, errei esse passo aqui agora, meu Deus, não posso errar o próximo. Isso, esse excesso de avaliação interna. A gente não está falando nem de avaliação externa, que vai acontecer, sempre vai ter, mas assim, é eu me avaliando, eu me monitorando, eu pensando sobre o próximo passo. Isso, né, tira uma coisa que é muito importante, que é a atenção à tarefa, ao que aquele indivíduo está fazendo. Você não deixa de viver aquilo, né? Deixa de viver. Tu não está mais presente, tu está preso na cabeça. Preso no que tu deveria fazer, mas tu não tá fazendo. E essa é uma chave importante, assim, opa, volta aqui, isso é uma experiência, tu tá vivendo uma experiência, esteja nela, esteja inteiro nessa experiência. Porque aí o passe, ele vai, né, ele vai ser mais fluido, ele vai ser mais natural, o tempo de bola de resposta, ele vai ser outro. É que aí você transborda no talento também, né? Você deixa o que você tem transbordar. É tipo, eu tô aqui, eu tô inteiro, então isso aqui vem porque você treinou, porque você se preparou para criar a tua vida. Exato. E não é por controle. Né? Eu vou fazer agora. É o contrário, né? É o contrário. Quando solta é que vai. Por isso que eu acho que o brincar tem uma coisa linda. Mas soltar o controle é muito difícil. É difícil demais. E é difícil para todo mundo, tá? Não é só para eles, não. É difícil para todos nós. Quando a gente vê, né? E a gente consegue ver claramente, e eu acho que com tantos anos de prática, eu tenho um olho clínico, eu vejo, essa pessoa não tá bem, não tá legal. Às vezes o controle e a ansiedade é uma emoção de controle, ela nos afasta do que é central, do que a gente realmente precisa sentir. Eu brinco que a ansiedade é uma grande cortina de fumaça. Se a gente fica preso na nossa ansiedade, nas nossas preocupações, a gente não acessa o que a gente tem que acessar de verdade, que às vezes é uma tristeza, às vezes é, né, uma raiva, às vezes é, né, uma alegria também, né? Porque eu tenho que controlar isso aqui. E aí eu não solto, entende? Eu não solto, né, falando do atleta, falando de futebol, eu não solto essa criança que só quer jogar bola e brincar, entende? Solta esse menino, deixa ele jogar, porque tem ali tudo o que precisa, porque todo treinamento, todo repertório, tudo que ele sabe vai aparecer a partir dessa facilitação. Não tá na cabeça, não tá no que eu digo, né? Tá no que eu sinto. E é engraçado porque quando eu falo de emoção, e é uma coisa que eu estudo profundamente, que eu acredito, que eu trabalho todos os dias da minha vida, mas eu vejo que quando a gente está falando, né, desse grande evento, a emoção sempre entra como vilão. As pessoas falam, sentiu. Não pode sentir, né? Sentiu, tipo, putz, seleção sentiu, deu ruim, já era. Essa é a mensagem. A gente não tem como ser humano sem sentir. Sentir não é o problema. Enquanto a gente tratar sentir como problema, é que a gente tem um problema. Né? Porque a gente está negando a nossa humanidade, a nossa maior força, na verdade. E o corpo diz muito, e a gente tem muito essa... Quando vai pra cobrança de pênalti, a gente faz muito isso, né? Olhar a expressão do jogador. A gente olha tudo, a gente olha o caminhar pra bola, a gente olha se a cabeça, se levanta a cabeça, se não levanta, como tá o olhar, porque a gente quer fazer uma leitura do que é emocional daquela pessoa, né? Tá seguro, não tá seguro, tá com medo, não tá com medo. Mas é também um desejo ali nosso de julgar aquela emoção, né? Eu quero saber o que tá sentindo. Isso pode, isso não pode. Isso aqui pode sentir, aquilo não pode. Quando às vezes é assim, tá sentindo tudo isso. Tá com medo, tá com vontade, tá com... Mas lidar com essa, sei lá, essa loucura de sentimento, encontro de sentimento, isso requer muito de uma pessoa. Muito. E por isso que eu digo que a alta performance, ela é muito incrível, assim, né? Porque faz com que a pessoa acesse tudo isso. Então, quando a pessoa consegue decifrar isso é muito maravilhoso. Porque o que a gente sente vendo uma cobrança de pênalti? Eu entro em pânico. Eu faço assim, vou para todos os lugares. Às vezes eu não quero ver, me conta depois. A gente treina para muita coisa na vida, mas na hora que acontece, na hora que o bicho pega, desculpa, não tem, não tem garantia. Não tem. Não tem garantia, né? A gente treina, eu treino a vida inteira, de repente, para fazer uma entrada ao vivo, que olha que é uma proporção de pressão muito pequena diante do que é você bater um pênalti num evento, assim, um pênalti decisivo. Mas, assim, é o que eu posso fazer. É treinar, é me preparar. Não. Mas isso não me garante. Isso não me dá controle da situação.
E nem garantia de como vai terminar aquela história. O papo tá ótimo, mas a série tá só no começo e ainda vai ter muito mais nos próximos episódios sobre tudo que tá fora das 4 linhas. Até lá!